é um entrosamento difícil de conseguir. Fala, Cereto. Não, mas ao mesmo tempo, eu acho que essa é uma qualidade também desse time do São Paulo do Aguirre. São vários jogadores que fazem mais de uma função. Quando a gente fala do rodízio, é claro que muda, porque em tese, sobretudo com esse monte de competição, uma atrás da outra, tá todo mundo fazendo rodízio, né? Não é só o São Paulo. O São Paulo o Aguirre fazia por filosofia, faz menos no São Paulo, agora está sendo obrigado a fazer, né? Porque tem que mudar o time, não tem jeito, por contusão, por suspensão, por jogadores na seleção. Mas tem, por exemplo, o Reinaldo, que joga de lateral esquerdo e joga de ponta. O Regis, que joga de lateral direito, joga de ponta se precisar. O Bruno Pérez, que joga de lateral direito, joga de ponta se precisar também. Então ele tem jogadores que ele pode mexer durante o jogo, inclusive, como ele fez contra o Fluminense, quando o Reinaldo começou como ponta esquerda, foi para a lateral esquerda, e aí depois ele botou o Regis na ponta direita. Ele consegue mexer durante o jogo em várias peças, mudar taticamente o time, sem fazer alterações, né? Sem necessariamente fazer alterações. Então acho que isso é uma das qualidades, uma das virtudes desse time do São Paulo, e o Aguirre está sabendo mexer bem nessas peças. Ô Cereto, e nessa rodada teremos mais um confronto do 1400, 11 1406, lembra? Você ligava para comprar e tinha uma faca que cortava tudo e uma meia calça que nada cortava. Eu sempre fiquei imaginando esse duelo, né? Então hoje temos a defesa que ninguém passa, do Palmeiras, tomou 2 gols só em todos os jogos com o Filipão, e o ataque do Furacão, que está fazendo gol em todo mundo. E aí, Cereto, como é que resolve esse dilema? Pois talvez a resposta passe pelos 2 técnicos, porque os times melhoraram com a mudança de técnico. Tanto o Atlético Paranaense melhorou muito com a mudança de técnico, com a saída do Fernando Diniz e a entrada do Thiago Nunes, e o Palmeiras melhorou muito com a saída de técnico, com a saída do Roger Machado e a chegada do Luiz Felipe Scolari. O aproveitamento do Filipão no Campeonato Brasileiro, só em jogos do Campeonato Brasileiro, é de 77%. É o aproveitamento de campeão brasileiro, né? Então é um aproveitamento muito impressionante mesmo. Lembrando que o Felipão não teve sequer uma semana para treinar o time do Palmeiras. E o Palmeiras mudou muito, né? Mudou demais. No desempenho, nos números, nos resultados. O Palmeiras mudou, tem sido muito eficiente e vai enfrentar mais um jogo importante contra o Atlético Paranaense, esse jogo dentro de casa. É um jogo importante para o Palmeiras pelo seguinte: o Palmeiras continua brigando ali, né, pelo título brasileiro. Talvez na prática seja o único time que tenha elenco mesmo para brigar pelas 3 competições, pelo título brasileiro, pela Copa do Brasil e pela Libertadores. Mas o Felipão já adiantou que no domingo contra o Corinthians vai ser outro time. Então hoje ele coloca o time A, né? O time da Copa ele vai colocar no campeonato, né? E aí o time do campeonato ele vai colocar no final de semana também pelo Campeonato Brasileiro. O time B vai entrar contra o Corinthians domingo no clássico da Arena Palmeiras. Pelo menos é o que o Felipão tem dito. Ontem ele abriu o treino, mostrou o time, vai com força máxima para jogar contra o Atlético Paranaense. Domingo contra o Corinthians, ele vai botar um time reserva ou um time alternativo, porque na quarta-feira vai ter o Cruzeiro, na quarta-feira que vem o Cruzeiro pela Copa do Brasil, Marcelo. Virando a chavinha, né? Começou isso em agosto e agora vai, né? No meio de semana esse meio de semana é de Campeonato Brasileiro, mas o próximo, né? O próximo já é de... O próximo dia 12 é a Copa do Brasil. Já é de Copa do Brasil, logo depois das datas FIFA, né? Já debatemos tanto isso aqui. Aliás, a nossa equipe tem tentado aqui entender o que é desfalque data FIFA e o que é desfalque da vida, né? Cartão, suspensão, tal, e mais os times acumulam isso, né? Eles não podem separar. Às vezes até lesão. O caso do Pedro no Fluminense deixou de ser uma ausência data FIFA, uma ausência a do Pedro. Uma suplantou a outra. Fagner no Corinthians também foi a mesma coisa, né? A data FIFA é a data vida viva. Superou a data FIFA. Data viva. Hein? Data viva, é verdade. Vamos só rodar aqui. Nós mostramos a sequência do Palmeiras e é impressionante o que tem acontecido também no Atlético Paranaense, né? Já são 7 jogos sem perder. Um time que frequentou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, hoje a gente já vê na primeira página. Aconteceu com o Furacão e aconteceu também com o Santos. E o Santos ainda tem um jogo para pagar. No começo,
2 empates em 0-0 ainda, depois de uma goleada em cima do Vitória. Mas aí a sequência só vai melhorando, né? Aqueles 3-0 em cima do Flamengo em 20 minutos. Uma vitória sobre o Grêmio, ou seja, o Furacão foi buscar quem estava lá na parte de cima da tabela, né? Ganhando bem. E as últimas vítimas, Vasco e Bahia. Times que estavam na mesma faixa de tabela do Atlético Paranaense, que não está mais. E como já destacou o Cereto, né? Também o trabalho do técnico que chega e não tem jeito, né? Vai fazer muita gente questionar o modelo Fernando Diniz. Né? Talvez não seja o mais justo, né? Você teria que pensar só nesse trabalho que fez o Fernando Diniz, mas acho que não tem muito jeito de separar as coisas. Teve um jogador do Atlético, não me recordo do nome, numa saída de jogo, numa vitória na arena, que ele falou: não, a gente está voltando a jogar como a gente sempre jogou, né? Então, eu já vi torcedores dizendo isso aqui no nosso Twitter também, né? Então, eu acho que o que, digamos assim, usando a palavra da moda e o contrário dela, eu acho que o Atlético do Fernando Diniz, apesar de insinuoso, diferente, ele era desequilibrado, né? Eu acho que esse do Thiago Nunes é mais equilibrado. Ele mantém aquela força ofensiva que o do Fernando também tinha, mas ele consegue ter um equilíbrio maior. Então, ele consegue ganhar os jogos, né? Sim. E tem uma mudança mesmo e tal. O Thiago Nunes conhece o Atlético e tal, botou lá, a torcida está começando a comprar a ideia, não estava comprando antes, né? Tinham jogos bem vazios na arena, né? E agora o Atlético deu uma arrancada famosa, né? Famosa arrancada, sempre tem arrancada, né? Arrancadas do Brasileirão, mas eu acho interessante como a gente tem ouvido esse discurso, né? E você falou dos jogadores, do torcida, às vezes de dentro do próprio clube, de que clubes têm estilos de jogo, né? Que o clube tem um estilo, que não é o treinador que chega. O Jair ouviu isso no Santos, porque o Santos tem um estilo ofensivo e o Jair se destacou no Botafogo por um estilo que dava bola para o adversário. Do Flamengo, que tem que ter um estilo ofensivo, agora do Atlético, que pelo contrário tem que ter um estilo de dar mais a bola. Interessante como a gente tem ouvido essa questão do estilo do clube e não do treinador e dos jogadores que estão lá no momento, né? Sim, aí só que o clube tem que levar isso em conta na hora de contratar, né? Porque quem escolhe o treinador é o clube. Então, se ele tem o estilo de jogo, vai para o mercado e procura o treinador que vai se adaptar. Não, e também muda, né? Por exemplo, o São Paulo do Aguirre, o estilo de jogo do São Paulo não é esse. Não. Nunca foi. Né? O DNA do São Paulo não é esse, então... E até no elenco que você contrata, né? Se trazer um treinador que joga ofensivamente, contratar 10 zagueiros, definitivamente não vai ser uma receita de Não sucesso. vai respeitar o seu estilo de jogo, né? Carlos Cereto, obrigado pela participação na redação de hoje. Valeu, Marcelo Barreto. Então hoje uma super quarta, uma mega quarta. Escolha a expressão que você quiser aí. E amanhã a gente volta Você vê que Cereto, a quarta é super porque o Pietro joga, Cereto. Isso, entendeu? É isso. Tem vários jogos hoje para acompanhar, inclusive do Pietro. Eu vou estar Principalmente o do Pietro. Eu tenho dificuldade... Quanto tempo o Pietro faz a reposição de bola? Se ele para muito. Vamos mandar um cronometrista para lá. Isso. Goleiro é vilão, hein? Né? Goleiro é vilão desse negócio da bola parada. Segura a bola, Pietro! Vamos registrar tudo isso. Eu, da minha parte, não vou nem torcer para ele ganhar ou para ele perder. Só vou torcer para não tomar nenhum frango, que já vai já vai ser o suficiente. Porque goleiro sempre corre esse risco. Já tá bom demais. Pode pegar 10 bolas durante o jogo, se tomar um frango, a casa já caiu. Né? Então, valeu. Bom dia, redação. Bom dia, Cereto. Boa sorte pro Pietro hoje. Vamos agora para